Da velocidade explosiva dos 800 metros até a ação desgastante dos 10 mil metros, a distância dos eventos impressiona os atletas e os espectadores no caminho para a glória olímpica. Eram os Jogos de Atlanta em 1996 e a competição nos 1.500 metros. O palco parecia pronto para um duelo entre o argelino Noureddine Morselli e Hicham El Guerrouj, do Marrocos. Conforme eles passaram pela largada, El Guerrouj caiu, levando Morselli com ele. Morselli se recuperou o suficiente para manter a liderança e agarrar o título que lhe havia fugido. O espanhol Fermín Cacho ficou em segundo, seguido por uma linha de 3 quenianos. El Guerrouj terminou em primeiro. Nos 10 mil metros, os africanos tomaram os 8 primeiros lugares, um resultado sem precedentes na história olímpica. Em uma chegada acirrada, o recordista etíope Haile Gebrselassie ultrapassou Poltergar, do Quênia, para conseguir o ouro. Nos Jogos de Sydney em 2000, Gebrselassie e Tergar renovaram sua rivalidade. Mais uma vez, o etíope era o favorito. O tetracampeão mundial Gebrselassie não era vencido nos 10 mil metros há 7 anos. Mas em Sydney, Tergar deu a ele a corrida de sua vida em uma das chegadas mais emocionantes da história olímpica. De todas as competições e corridas que venci, a vitória das Olimpíadas de Sydney foi o meu momento mais feliz no atletismo. Foi muito emocionante. A chegada foi como uma prova de velocidade e foi muito acirrado. Sydney também viu o retorno de Hicham El Guerrouj. O recordista marroquino e campeão mundial dominou os 1.500 metros desde sua decepção em 1996. Mas novamente ele não conseguiu a medalha de ouro. Na reta final, o queniano Noah Ngeni superou o marroquino. Mais uma vez, o sonho olímpico de El Guerrouj foi despedaçado. Pensei seriamente em pôr um fim em minha carreira no atletismo ali. Eu estava sob tanta pressão que tive de ver um psiquiatra para me resolver mentalmente. Mas El Guerrouj encontrou a salvação nos 15 mil metros nos Jogos de Atenas, encerrando uma década de decepções. Ele completou os últimos 800 metros em incríveis 1 minuto e 46 segundos e passou Bernard Lagat, do Quênia, para ganhar a medalha de ouro que lhe escapara antes. A frustração e decepção em Atlanta e Sydney foram apagadas e a emoção do marroquino revelou o quanto um ouro olímpico era importante para ele. Quatro dias depois, El Guerrouj somou o título dos 5 mil metros ao superar o medalhista dos 10 mil, Kenenisa Bekele, da Etiópia. O primeiro homem em 80 anos a vencer tanto os 1.500 quanto os 5 mil metros nos mesmos Jogos. El Guerrouj se juntou aos melhores corredores de meia distância das Olimpíadas.
Nos 10 mil metros em Atenas, os leste-africanos eram os favoritos em uma corrida onde os etíopes eram os dominantes. O grande Haile Gebrselassie esperava o sabor de mais uma vitória olímpica. Mas foi seu colega de treinos, o recordista mundial Kenenisa Bekele, que junto com o compatriota Silesi Chehine fez o lance crucial, faltando 2 quilômetros. E Bekele, que fez a chegada mais surpreendente, conseguiu seu primeiro ouro, com um novo recorde olímpico cobrindo os últimos 400 metros em incríveis 54 segundos. 4 anos depois, o local havia mudado na final masculina dos 10 mil metros, mas as 91 mil pessoas assistindo no Ninho de Pássaro tiveram uma sensação de déjà vu. Os etíopes estavam na frente e Bekele esperava manter seu título. Mais uma vez, seu maior desafio viria de seu compatriota Chehine, e novamente foi Bekele quem saiu por cima, quebrando seu próprio recorde olímpico em 27 minutos, 01 e 17. Mas em Pequim, Bekele esperava continuar a sua série de ouros nos 5 mil metros. Inicialmente foi seu irmão Tariku, especialista nos 3 mil, quem ditou o ritmo nos primeiros 2 mil metros. Mas a partir dali, foi Kenenisa que ditou as regras, tomando um ritmo acelerado. Ele conseguiu quebrar o recorde de Said Awita em Los Angeles em 1984 por 8 impressionantes segundos. Ele desbancou a determinação de seus oponentes com uma chegada marcante, dando a Bekele o terceiro ouro olímpico em 2 jogos, além de um lugar merecido na vitória das provas de meia distância. Nos primeiros anos, as únicas provas de distância nas pistas eram os 800 e 1.500 metros masculinos. Ted Flash, da Austrália, venceu ambos os eventos em Atenas em 1986. O feito se repetiu em 1904 pelo americano James Lightbody e em 1908 pelo compatriota Melvin Shepard. Em 1912, os 5.000 e 10.000 metros foram acrescentados à programação e uma das dinastias mais frutíferas das Olimpíadas deu os primeiros passos no caminho para a glória. Vencendo os 10 mil metros inaugurais, dos quais apenas 5 dos 11 competidores terminaram, Hannes Kolemainen, de 22 anos da Finlândia, duelou por 5 mil metros com o francês Jean Bouin. Kolemainen venceu por 1 metro. Tanto Bouin quanto o medalhista de bronze George Hudson foram mortos na Segunda Guerra. Tendo garantido 2 medalhas de ouro, Kolemainen tentou uma terceira no evento Cross Country. Kolemainen terminou à frente de seu rival, sueco Raimar Andersson, conquistando o título individual. Os suecos venceram o evento de equipe. Nos Jogos da Antuérpia, o domínio finlandês nas corridas de distância seguia em frente, com um dos atletas mais extraordinários da história olímpica. A primeira final de Paavo Nurmi, nos 5 mil metros, terminou em frustração. Ele foi derrotado pelo francês Joseph Guillermo. Guillermo aproveitou a saudação do público e do rei da Bélgica, ainda que, mais tarde, ele lamentaria o interesse real nas provas de distância. 3 dias depois, Nurmi e Guillermo novamente se enfrentariam nos 10 mil metros. De último minuto, a final foi adiantada em 3 horas a pedido do rei. Guillermo tinha acabado de almoçar e no final da corrida ele passou mal. Nurmi teve a audácia de vencê-lo e ganhar o ouro. Com Nurmi e Guillermo com uma medalha cada, seu confronto na corrida cross country era ansiosamente aguardado.
Mas foram Nurmi e o sueco Erik Beckman que lutaram pelo título. Guillermo pisou em um buraco a 3 quilômetros da chegada e teve de sair ferido. Nurmi levou a Finlândia ao ouro nas coletivas e nas individuais. 4 anos depois, em Paris, Nurmi marcou seu lugar na história olímpica. Nos 1.500 metros, ele seguiu para a vitória em tempo recorde de 3 minutos 53 e 6. Infelizmente para Nurmi, a final dos 5.000 metros aconteceu menos de 1 hora depois. Os demais participantes, esperando lucrar com seu esforço nos 1.500 metros, manteve um ritmo frenético. Faltando 500 metros, Nurmi venceu o desafio de seus conterrâneos e do grande rival Vili Ritola. Nurmi foi impedido de competir nos 10.000 metros pelos oficiais finlandeses, deixando Ritola com o título. Nurmi pretendia correr os 10.000 metros e a maratona em 1932, mas ele foi suspenso da competição uma semana antes dos Jogos, acusado de profissionalismo. Mas não era o fim do amor de Paavo Nurmi pelos Jogos Olímpicos. Quando o portador da tocha apareceu em Helsinki em 1952, o estádio explodiu. Aos 55 anos, o herói finlandês retornou à maior das arenas de esporte pela última vez. Mas a aposentadoria de Nurmi nas pistas olímpicas não diminuiu o legado de talento da Finlândia no atletismo. Em 1932, porém, o título dos 10.000 metros foi conquistado pelo polonês Jano Kosusinski. Os 5.000 metros foram uma das corridas mais polêmicas nos Jogos de 1932. Na reta final, o finlandês Lauri Lehtinen pulava de raia em raia, fechando o favorito Ralph Hill. O público americano estava furioso, mas a equipe dos Estados Unidos decidiu não protestar e Lehtinen manteve a medalha de ouro. Os últimos jogos antes da guerra em Berlim marcaram o fim da era de ouro da Finlândia nas provas de distância. Gunnar Hockett venceu os 5.000, enquanto Ilmari Salmiken liderou a conquista geral finlandesa nas medalhas dos 10.000 metros. Das 12 finais nos 5.000 e 10.000 metros competidas entre 1912 e 1936, a Finlândia venceu 10. Mas levariam outros 36 anos para que a Cruz Azul fosse hasteada novamente sobre o pódio das corridas de distância. Nos Jogos de Munique em 1932, um policial finlandês de 23 anos reacendeu as lembranças de Komanainen, Ritola e Nurmi. Na final dos 10.000 metros, Lasse Viren caiu na metade do percurso, fazendo o competidor Mohamed Gamondi cair junto com ele. Novamente, Viren se levantou e conquistou a medalha de ouro, quebrando 7 anos de recorde de Ron Clark. Nos 5.000 metros, Viren recebeu sua segunda medalha de ouro nos Jogos. Pekka Vassala trouxe mais honra para a Finlândia nos 1.500 metros aquele ano. Kip Keino do Quênia, então campeão e favorito na corrida, fez sua jogada aos 600 metros. Vassala estava logo atrás dele, seguindo o queniano até a reta final, quando ele acelerou e recebeu o ouro por 3 metros.
4 anos depois, em Montreal, Lasse Viren se preparou para defender seus 2 títulos. Ele venceu os 10 mil metros na frente do português Carlos Lopes. Nos 5 mil metros, os 6 competidores estavam empatados na largada. Viren provou ser o finalizador mais veloz, recebendo o ouro à frente do neozelandês Dick Quax. Ele foi o único a manter a vitória dupla na longa distância. Lasse Viren e Pekka Vasala foram os únicos finlandeses a atingir sua marca na pista no período pós-guerra. E no momento, a tradição da Finlândia nas provas de distância aguarda por seu próximo herói. Até os anos 60, a mais curta das corridas de distância, os 800 metros, era dominada por corredores britânicos e americanos. Em 1928, em Amsterdã, o britânico Douglas Lewis tornou-se o primeiro homem a manter o título. Em 1932, o título continuou com os britânicos. O professor de 24 anos, Thomas Hapson, veio de trás do grupo para vencer o canadense Alex Wilson em um tempo recorde de 1:49:7. Os anos pós-guerra foram marcados por uma luta entre o americano Mal Winfred e o jamaicano Arthur Wint. Em 1948, em Londres, o americano de 23 anos aproveitou a aceleração lenta de Wint para conquistar o ouro. Em Helsinki, Whitfield e Wint eram novamente os principais competidores. Na reta final, Whitfield manteve a liderança com Wint em seu encalço. Whitfield manteve seu título. Como seu compatriota Harry McKinley nos 400 metros, Wint estava destinado a ser o vice nos 800 metros olímpicos. Em uma chegada emocionante em 1956, Tom Courtney conquistou 4 vitórias consecutivas para os Estados Unidos, correndo até a exaustão para vencer o britânico Derek Johnson. Foi uma bela performance, mas o domínio anglo-americano logo seria quebrado por uma nova potência em provas de distância. Em Roma, em 1960, o título dos 800 metros seria disputado pelo recordista mundial Roger Moyes, da Bélgica, e por George Kerr, da Jamaica. Com Moyes em uma vantagem de 25 metros na reta final, parecia que o título seguiria para a Bélgica. Contudo, o neozelandês, nas famosas roupas negras, tinha outra ideia em mente. Na chegada, Peter Snell estava chocado e exausto. Ele vencera a primeira medalha de seu país nas pistas em 24 anos. Em 1 hora, o neozelandês conquistou a segunda. Nos 5 mil metros, Murray Halberg, cumprimentado por Snell, fez uma bela corrida, vencendo por 8 metros antes de cair exausto no campo central. A conquista de Roma pela Oceania se deu nos 1.500 metros. O recordista mundial da Austrália, Harry Elliott, adotou táticas parecidas com as de Halberg. Ele manteve um ritmo feroz e abriu uma liderança de 20 metros. Elliott estava convencido de que alguém estava logo atrás dele, mas se recusou a olhar para trás. Acreditando que a medalha de ouro estava em jogo, ele aumentou a pressão na última volta. O francês Michel Yazzie, um dos maiores corredores de meia distância, foi deixado para trás pelo australiano. Elliott manteve a liderança para vencer em um novo recorde mundial de 3:35:6.
4 anos depois, em Tóquio, Peter Snell recebeu a honra de carregar a bandeira neozelandesa na cerimônia de abertura. Em Roma, ele era relativamente desconhecido, mas desta vez, ele era o favorito ao título olímpico. Nos 800 metros, o queniano Wilson Kipruto liderou a primeira metade da corrida. Na curva final, Snell fez seu lance, com um sprint devastador até o final. Ele conseguiu a vitória dupla, vencendo também os 1.500 metros. O vencedor dos 10 mil metros em 1964 foi uma das maiores surpresas na história olímpica. O favorito na pré-corrida era Ron Clark, mas na volta final ele foi desafiado por um americano desconhecido, Billy Mills, que era parte nativa americana. O tunisiano Mohamed Gamoudi então assumiu a liderança. Parecia que Mills teria de aceitar a medalha de bronze. Mills mais tarde afirmou que ele sentiu o grande espírito de seu ancestral Sioux descendo até ele durante a corrida. Qualquer que seja a explicação, Elliott e Gamoudi mal acreditavam no que viam. Foi uma vitória incrível, a primeira de um americano nos 10 mil metros. Billy Mills teve seu momento de glória olímpica. Em 1976, os Jogos de Montreal presenciaram um feito único. O vencedor dos 400 metros, Alberto Juan Torena, era relativamente um novato nos 800 metros. Mas o cubano liderou pela pista ao chegar à reta final. Os Jogos de Moscou viram uma das disputas mais esperadas da história das Olimpíadas. Os rivais britânicos Sebastian Coe e Steve Ovett, os melhores corredores de meia distância do mundo, evitaram competir juntos por 2 anos. Steve Ovett era o azarão na prova dos 800 metros. A primeira volta em ritmo lento era adequada para Coe, detentor do recorde mundial, que era famoso por sua acelerada final. Mas Coe ficou para trás do grupo, fazendo uma corrida de pouca tática e tendo de usar as raias externas para atacar. Na curva final, o soviético Nikolai Kirov manteve a liderança com Ovett em seu encalço. Coe ficou para trás e pôde apenas conseguir a prata atrás de seu rival. Ovett agora era claramente o favorito dos 1.500 metros, especialmente porque Coe sofreu nas eliminatórias. Mas a final foi nada menos que um duelo com o alemão Jürgen Straub, apertando o passo. Na reta final, Coe e Ovett chegaram ao mesmo tempo. Coe teve sua revanche. Quatro anos depois, Coe e Ovett estavam em Los Angeles, mas nenhum deles teve muita chance de vencer os 1.500. Ovett sofrera de um problema respiratório que tornou difícil para ele chegar à final.
Coe foi atingido por uma rara e às vezes fatal infecção, deixando-o hospitalizado boa parte de 1983. A corrida foi rápida, com Steve Scott e José Abascal acelerando o passo para neutralizar o sprint final dos competidores. Na última volta, Ovett teve dificuldades para respirar. Ele parou de correr e depois caiu no campo, antes de ser levado ao hospital. Na curva final, Coe e seu colega britânico Steve Cram passaram José Abascal. A medalha de ouro iria para o homem com o melhor sprint final. Quando cruzou a linha, Coe se virou para o público e gritou: "Talvez agora acreditem em mim." Não apenas ele provou que seus críticos estavam errados, mas se tornou o único homem a manter um título nos 1.500 metros, garantindo um lugar na história do esporte. Mas as coisas não iriam sempre como Coe desejava. Nos 800 metros, o filho de um operário de siderurgia venceu com um recorde olímpico de 1 minuto e 43 segundos. Eu ficava repetindo: "Não vá ainda, seja paciente, não vá ainda, espere." Durante toda a corrida eu ficava olhando para trás para ver onde estava o Sebastian Coe, porque ele era muito rápido, tinha uma velocidade incrível, ele podia mudar de direção muito rápido e eu não queria ser surpreendido por ele. Faltando 200 metros, eu olhei para trás a última vez e disse: "É isso, vou me preparar para correr até o fim." Tive calafrios e corri quase voando. E quando cruzei a linha, a primeira coisa que me veio em mente foi: "Obrigado, meu Deus, por isso." Joaquim Cruz é o único corredor do Brasil a vencer um ouro olímpico.